Um crente adventista do sétimo dia tem autoridade para expulsar demônio? Esta é a pergunta que nós iremos buscar responder diante das experiências que nós temos e diante da palavra de Deus. Você que é adventista do sétimo dia, observe a pergunta e você mesmo provavelmente pode ter a resposta. Você é adventista? Ótimo. Quanto tempo você já é adventista? 1 ano? 5, 10, 15, 20? O que você é na igreja adventista do sétimo dia? Apenas um membro que ocupa os bancos ou um pregador do evangelho? Você tem algum cargo na igreja? Você é algum ancião? Você é pastor? Você é evangelista, missionário? Tem algum cargo ou não tem nenhum? Mas independente de você ter algum cargo ou não, seja diácono, seja zelador da igreja, a pergunta é: você tem autoridade espiritual para expulsar demônio de alguém que na igreja porventura esteja visitando e venha se manifestar? O parente de alguém, talvez até algum irmão ou mãe de algum dos membros da igreja, que porventura você possa receber uma ligação, telefonema dizendo: olha, o meu parente está manifestado, por favor, venha tirar o espírito mal dele. Não sei se isso já aconteceu com você, amigo e irmão adventista do sétimo dia. E vocês, irmãos e amigos de outras denominações. A pergunta, a princípio, é: um crente ou um cristão adventista do sétimo dia tem autoridade para expulsar demônio de alguém? Interrogação. À luz das Sagradas Escrituras, eu quero desde já dar a devida resposta. A resposta é que sim, tem. Tem, entre aspas. Ok? Tem, entre aspas. Como assim? Vamos aos textos bíblicos. Vale você compreender, lembrar também que em um vídeo anterior que eu fiz, eu descrevo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não trabalha com ministério de libertação. Na casa publicadora, por enquanto, até onde eu tenho um conhecimento, não existe nenhum livro sequer que oriente alguém a expulsar demônio de alguém. Como é que ocorre este processo de libertação? Se apenas colocando a mão, orando, a pessoa fica liberta? Ou é necessário que toda a igreja venha e imponha as mãos? Ou é necessário que a igreja local, quando alguém se manifeste, tem que começar a cantar Castelo Forte, os jubilosos te adoramos? Não existe nenhuma literatura na igreja adventista e não existe nenhum ministério específico esclarecendo, dando esse entendimento. Logo, a igreja adventista como um todo não trabalha com este ministério. Acredita na libertação, mas não trabalha com este ministério de libertação, aonde o pastor A, o pastor B, ou membro da igreja, o irmão, possa orar e libertar a pessoa, certo? Existem casos isolados, isso já foi apresentado. Diante da pergunta, é sim um crente. Um crente agora envolve qualquer pessoa. Eu quero contar a você rapidamente da minha experiência como um jovem adventista. Logo no começo, acreditando na igreja adventista como a única verdadeira de todas as igrejas na face da terra, fui levado a acreditar que todos os milagres e libertações que havia em outras igrejas era pelo poder de Satanás e não pelo poder do Espírito de Deus. E logo frente a isso, eu também ensinava, em um dos versos que usava bastante, era um livro de Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias irão me dizer: Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não curamos, não realizamos milagres, não profetizamos. E o próprio Jesus vai dizer: apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. O entendimento a respeito deste verso é que
esta palavra estava sendo direcionada às pessoas que não guardavam o sábado. As pessoas guardavam outros mandamentos, mas transgrediam no sábado. E como transgredindo um torna-se culpado de todos, da transgressão de todos, logo não fazia sentido que estas pessoas em suas igrejas, ao expulsar demônios em nome de Jesus, ou a curar, ou a profetizar, estas pessoas pudessem estarem fazendo pelo poder de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Somente restava o poder de Satanás. E aí eu comecei a questionar. Então, se eles fazem pelo poder de Satanás, na minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, deve fazer extraordinariamente com um poder bem superior. Mas aí tinha um problema. Eu não via manifestações ou orações para a cura pelo poder da oração. Eu não via pessoas libertas, eu via casos de pessoas que, pasmem, quando havia manifestação, alguém ligava para um diácono, o diácono ligava para o ancião ligava para os pastores ou para o pastor, e na realidade é que todo mundo tinha medo e ninguém queria ir. E dizia que ninguém estava preparado. E dizia que ninguém tinha jejuado. E por várias vezes presenciei cenas assim e tive conhecimento de casos assim. E aí comecei a questionar, então não é possível que os milagres ou as libertações que estejam ocorrendo nas outras igrejas seja pelo poder do diabo. Porque se lá é pelo poder do diabo, então e a nossa nem faz? Ué, o que é que está acontecendo? Grandes nomes da Igreja Adventista como evangelistas, pregadores internacionais, poderosos nas palavras, nos apelos. Mas a respeito da autoridade divina, não via uma única fala. Pregação sobre o assunto, não se ouve, não assistia. E dentro das minhas indagações eu comecei a questionar a mim mesmo. Será que é por falta do Espírito Santo? Não faz sentido, porque tudo que nós ensinamos é fundamentado na palavra de Deus. Por que que isso não ocorre? Por que que eu tenho tanto medo de falar desses assuntos de pessoas manifestadas, de espíritos e demônios? Pois eu me arrepiava todo, tinha medo. Teve um tempo que eu comecei a orar pedindo a Deus que Ele não permitisse que eu passasse por cena dessa, de ver uma pessoa manifestada. E depois eu comecei a questionar isso também, frente a um versículo bíblico no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz: não temos o que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, tanto o corpo como a alma. No livro de João, nas suas cartas, tem uma passagem bíblica que diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Ué, eu não poderia ter medo do diabo. Se tem alguém que eu devo temer, é a Deus. E a Ele dar glória. E a Ele guardar os seus mandamentos. Mas ao diabo eu não devo temer. Então eu comecei a olhar mais para as Escrituras, olhar para o que as outras igrejas, o ponto que ela defendia, se agarrava para ocorrer isso, essas maravilhas, e o porquê no meio adventista não acontecia. Não se via, salvo exceções, evidentemente. E aí, indo para os evangelhos de Cristo, nos 4 evangelhos, a gente vê que a questão de libertação, de cura, de milagre, começa pela pessoa do Senhor Jesus. Quando ele desce do monte do deserto e começa a pregar e diz que o Espírito do Senhor desceu sobre ele, daí por diante, todas as pessoas que estavam cometidas por espíritos malignos eram atormentadas, eram levadas até ele. Tanto como pessoas enfermas também. E Jesus curava e libertava. Esta parte que eu estou falando, você vai poder perceber exatamente no livro de Mateus, capítulo 4, versículo do 23 ao 24. Sua fama correu por toda a Síria e trazia ali todos os enfermos, acometidos de várias doenças e atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e eles o curava a todos e libertava. Jesus, ele transferiu o poder de pregar o evangelho do reino de Deus e a autoridade para expulsar demônios
para curar enfermos, para realizar milagres aos seus apóstolos. No capítulo 10 do livro de Mateus, qualquer um de vocês podem abrir a Bíblia e vocês vão verificar exatamente assim, capítulo 10, versículo 1. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Nós estamos lendo nas Sagradas Escrituras, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Jesus, o que ele fazia? Jesus pediu para que os seus discípulos também fizessem. No versículo 8, no versículo 6, 7 e 8 do capítulo 10 do livro de Mateus, a gente lê: indo antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: o reino de Deus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Estas palavras foram ditas diretamente pelo Senhor Jesus para os seus discípulos, nesse caso aqui, os 12 apóstolos. No capítulo 10 do livro de Lucas, a gente vai ver que Jesus agora ele está transferindo a missão para 70 discípulos. De 12, agora passa para 70 discípulos. É o chamado a missão dos 70. Aqui, Jesus, no capítulo 10, e no versículo 17, especificamente, já é o retorno dos 70, e diz assim: voltaram os 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Versículo 18 diz: disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Veja bem, a missão que Jesus realizou literalmente na terra, ele transferiu para os seus 12 discípulos. Depois, mais à frente, ele transferiu para 70 discípulos. Aqui, no versículo de 19 especificamente, diz: eis que eu vos dei toda autoridade nos céus e na terra. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Jesus fala estas palavras exatamente porque os discípulos tinham chegado e estavam regozijados de alegria por até os demônios submeterem. Ou seja, eles davam a ordem em nome de Jesus: saia, e eles saíam. Ou seja, submetiam a palavra dos discípulos. Jesus, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Peço que você acompanhe essas passagens bíblicas, porque ela é muito importante para você entender a mensagem e a resposta que eu estou dando em dizer que um adventista do sétimo dia tem autoridade sim para expulsar demônios. Ele tem. E você veja, você pode ser adventista, você que está assistindo ou não. Você vai entender no final o porquê da minha afirmação ao dizer que um cristão adventista tem autoridade para expulsar demônios. No capítulo 16, versículo 17 e 18, Jesus diz assim para os seus discípulos: veja que anteriormente o que nós lemos no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1, é Jesus transferindo poder para os 12. No capítulo 10 do livro de Lucas, a gente vai ver cenas que Jesus transfere poder, autoridade, para os 70. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Uma alusão aos espíritos maus, a demônios, a Satanás. Em toda a força do maligno, em toda a ação dele. E nada vos fará dano algum. Estas foram as palavras de Jesus. Jesus está falando para os 70. De 12 passa para 70. Veja exatamente agora que no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, Jesus ele é enfático em dizer: e estes sinais, pode acompanhar aí, e estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Jesus ele é categórico ao afirmar que estes sinais
iriam acompanhar ou iria seguir, a depender das versões bíblicas, aqueles que crescem no nome dele. E isso é muito importante. Diante dos meus questionamentos e diante do meu estudo nas Sagradas Escrituras, buscando apenas as Escrituras como regra de fé, eu percebi que todo o segredo dos neopentecostais ou de outros pentecostais para expulsar demônios não tem nada demais a não ser crer na simplicidade dos versos da palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai ver exatamente, capítulo 1, versículo 8, as palavras do Senhor Jesus dizendo assim: quando Jesus tinha falado para os discípulos a respeito de uma promessa que eles iriam receber, Jesus fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos ainda, depois de ele ter pregado para uma multidão, aproximadamente 3.000 pessoas, as pessoas perguntaram, o que nós iremos fazer, uma vez que Pedro falou que vocês que mataram Jesus? Eles disseram, o que faremos, irmãos? Então Pedro, tomando a palavra, diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Jesus prometeu derramar o seu Espírito. Derramar o seu Espírito significaria derramar poder. Derramar poder significa derramar autoridade sobre todos aqueles que nele creem. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 38 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente leu que Pedro afirma que a promessa do Espírito Santo, versículo 38 e 39, é para nossos filhos e para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, ou seja, para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, o seu Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Então, uma vez que nós cremos, todos nós temos esta autoridade. Quando temos o Espírito Santo, temos essa autoridade. Quando temos o Espírito Santo, temos o poder. Quando temos o Espírito Santo, temos a autoridade sobre os espíritos maus. Porque maior é aquele que está em nós, como cristãos, do que aquele que está no mundo. Veja bem, quando eu falo nós, eu não estou me referindo a teólogo. Quando eu falo nós, eu não estou me referindo a pastores. Quando eu falo nós, eu estou me referindo a todo discípulo de Cristo. Seja leigo ou não. Saiba ler ou não saiba ler. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, a promessa está condicionada ao que crê, não ao que sabe ler. Estes sinais seguirão os que crerem. Percebe? Então, fundamentado exatamente aqui, eu afirmo para todos vocês que cristão adventista do sétimo dia tem autoridade para expulsar demônios. Sim, assim como qualquer um outro cristão de qualquer uma outra denominação. Se crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, este não somente está salvo, mas tem autoridade para falar no nome dele. Tem autoridade para falar no nome dele. Entretanto, vem a pergunta, então por que muitos adventistas se têm autoridade? Porque demonstram medo. Não vai para o campo de batalha, quando vê uma pessoa manifestada, muitos correm. É simples. É simples. Embora esteja já em 19 minutos, a minha fala vai ser agora. Veja, durante todo esse tempo eu estava falando que o cristão adventista sétimo dia tem autoridade. Uma coisa é você ter autoridade e outra coisa é você saber usar a autoridade que tem. Uma coisa é você ter autoridade e outra coisa é você crer na autoridade que tem. A minha resposta em dizer que um crente adventista tem autoridade para expulsar demônios é fundamentado na palavra de Deus, onde diz que estes sinais seguirão os que crerem. E o primeiro da lista é, em meu nome expelirão demônios. Então, se um cristão adventista acredita no nome de Jesus, ele tem autoridade para expulsar o demônio de quem estiver, aonde for necessário.
Pronto, ele tem autoridade. Agora a questão é, ele acredita na autoridade que tem? Bom, a grande maioria não acredita na autoridade que tem porque não foi estimulado a acreditar. Não foi doutrinado a acreditar. Eu afirmo que todo cristão adventista tem autoridade fundamentada na palavra de Deus. E isso não só serve para quem é adventista do sétimo dia, serve para todo aquele que é discípulo de Cristo, seja da Assembleia de Deus, seja batista, seja metodista, seja da Universal, seja da Mundial, seja da Internacional da Graça, seja até os mormons, se de fato acreditarem que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, eles têm autoridade também. Mas se eles acreditarem, mas se eles não acreditarem, nem os adventistas do sétimo dia acreditarem, então esta palavra não irá concretizar na vida de nenhum de quem não acredita. Porque estes sinais seguirão os que crerem. O segredo está aqui. E agora eu estou falando como adventista do sétimo dia, que não somente creio, mas como eu tenho vivência na prática. Não só foram um ou dois ou três casos, mas foram vários casos que o Senhor tem me usado para libertar pessoas atormentadas de espíritos e demônios. Eu sou adventista do sétimo dia. E como adventista do sétimo dia, tenho autoridade para falar sobre o assunto. Sou teólogo, sou pastor por unção do céu, unção de Deus. Não por uma credencial que a igreja deu ou ela não deu. Pois eu não sou pastor denominacionalmente pela Igreja Adventista do sétimo dia. Eu sou pastor, ministro do Evangelho, pela autoridade que a palavra concede. Pela unção que o Espírito do Senhor derramou sobre mim. Tenho autoridade para falar sobre o assunto por vivência na prática. Os demônios submetem a minha autoridade. Porque a autoridade que eu tenho não foi concedida por homens, mas foi concedida por Cristo Jesus através do seu santo e bom Espírito. E agora aí eu falo com autoridade sobre o assunto e estou afirmando que você tem autoridade. Agora a questão, essa autoridade nunca será considerada, vista e submetida. Os demônios não irão submeter a sua autoridade se você não acreditar nela. Porque não adianta você ter o Espírito Santo se você não acredita que você tem o poder do Espírito Santo. Não adianta você ser um ministro do Evangelho, um embaixador do reino de Deus aqui na terra, e na hora de pessoas que estão sendo atormentadas, está precisando da manifestação do seu poder na vida delas, através da sua oração, através da imposição das suas mãos, e você permitir que o medo predomine mais do que a sua fé. Não adianta. Você pode até ter pensado assim, ou ter escutado já de alguém falar, não, mas a questão de expulsar demônio é um dom, e nem todo mundo tem este dom. Bom, se você ouviu já de algum pastor da igreja adventista sétimo dia, de algum teólogo, algum mestre em teologia, algum doutor em teologia, seja da igreja adventista, seja da igreja presbiteriana ou de qualquer outra denominação mais tradicional, isso é uma mentira. Isso é um engano. Isso é uma falácia. Isso é um equívoco. Isso vai ser qualquer conceito que você quiser, menos a verdade, certo? Você deve acreditar na palavra de Deus, não na palavra do homem. Na hora que um teólogo, seja ele qual for, por mais alta escala que ele tenha na nossa igreja ou fora dela, falar que expulsar demônio é um dom e nem todo mundo tem, só é você pedir para mostrar nas Sagradas Escrituras. Eu afirmo a você que não vai ter um único verso em todas as Escrituras que ele poderá provar. Então isso não vai passar de falácia humana, de falas humanas, porque não faz, não acredita e busca proporcionar ou propagar a incredulidade a respeito do assunto. Isso é forte, né? É forte, eu sei. Por que eu estou falando isso? Porque isto é uma verdade. Já teve pastores que falaram para mim, eu tive que confrontar com eles, infelizmente, e falar que não é. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, vai falar sobre os dons espirituais. Capítulo 12, vai falar sobre os dons espirituais. Em nenhum deles vai apresentar o dom de expulsar demônios. Vai falar sobre o dom de discernimento de espírito, dom de línguas, de interpretar línguas, dom de milagres, dom de cura, dom de sabedoria, dom de fé e vários outros dons, menos o dom de expulsar demônios. Porque não existe.
Segundo Marcos capítulo 16, versículo 17, o qual nós devemos acreditar, só existe dois pontos, ou você acredita ou você não acredita. Estes sinais seguirão os que crerem, e meu nome expelirão demônios. É um sinal. É um sinal que vai acompanhar. É um sinal que vai seguir. Sabe por que vai seguir? Porque você que tem o Espírito de Cristo, você tem autoridade em Cristo. E quando você está pregando o Evangelho e acontece de uma pessoa se manifestar, é o momento de as pessoas que estiverem ao redor, os parentes, os familiares, os amigos, perceberem que você é um ministro do Evangelho escolhido por Deus, que você tem autoridade. No momento que o diabo, o demônio, se submete à sua palavra, ele está reconhecendo que você é de Deus, que você tem autoridade celestial para você dar ordem a ele e ele submeter e sair dele, sair daquele corpo. A guerra passa a ser sua. E ele reconhece que já perdeu, porque em Cristo Jesus não existe batalha para ser vencida. Todas as batalhas já foram vencidas. Todo diferencial está agora na cabeça daquele que propaga o Evangelho, que tem que propagar acreditando que a batalha já foi vencida na cruz do Calvário, já foi vencida com a ressurreição de Cristo. Cristo Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Eu, como discípulo de Cristo, seja adventista ou não, eu tenho que crer nisso. Porque a autoridade, o Espírito Santo é derramado sobre quem é cristão, independente da placa denominacional. Se você é um adventista sétimo dia, vai ter pontos bíblicos que você vai defender, porque é uma verdade que está clara nas Sagradas Escrituras. Verdade é esta que chegou para você com maior luz, mas infelizmente tem outras pessoas que ainda não tiveram essa luz, não tiveram esse entendimento tão claro. Mas isso não limita a fé dele em relação a este assunto que envolve demônios. Se tem uma pessoa que está precisando de libertação, por onde essa pessoa vai? Então eu peço a você agora, é o apelo que eu faço, você como adventista sétimo dia. Se você já orou, você que é pastor, você que é ancião, você que é diácono, você que é evangelista, remunerado, voluntário, não peça a Deus para livrar de cenas de pessoas manifestadas. Não peça a Deus para não deixar você passar por cenas de pessoas que se manifestem. Não peça isso a Deus. Se você pede por conta do medo, não peça isso, porque isso é de uma covardia sem tamanho. Você está demonstrando que o seu medo é maior do que o Deus da sua vida. Então passa a ser uma atitude covarde. Deus quer você como instrumento em suas mãos. Então, a partir de hoje, você vai pedir a Deus que Deus retire de você todo medo. Primeiro, lance fora todo medo. Deus agia no Espírito. Segundo, que Ele revista você com a fé tamanha que qualquer pessoa que cruzar o seu caminho ou que chamarem você para socorrer uma pessoa que está manifestada, que você vá com prazer, cheio da unção do Espírito Santo, porque você é um adorador de Jeová Rafa, o Deus que cura todas as enfermidades, de Cristo Jesus, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Se Cristo Jesus é por você, ninguém será contra você. Você vai pedir a Deus, Senhor, me usa. Senhor, me usa, me enche do teu espírito, me enche do teu Shekinah. Você pode ser mulher, você pode ser um homem, você pode saber ler, você pode não saber ler. Peça a Deus, se você querer, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero crer na sua palavra, Senhor, mais e mais. Eu quero crer na sua palavra mais e mais. Eu quero crer na sua palavra mais e mais. Ponto. As suas orações em relação a este assunto, para você vencer, tem que ser nessa direção. Quem está falando é um teólogo, é um ministro do Evangelho, ungido pelo Senhor, que tem autoridade no assunto, experiência no assunto, que já teve medo de se pelar sobre estes assuntos, mas agora não tenho mais medo nenhum, eu parto para cima. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Se de fato você é crente suficiente e crê que o Todo-Poderoso está com você, que você tem unção,
então você não deve ter medo de demônio nenhum, rapaz. Você não deve ter medo de demônio nenhum. E não coloque na cabeça que isso é dom. E nem todo mundo tem. Mentira. Isso não é dom. Isso é credibilidade. Você acreditar na palavra ou incredulidade. Tem muitos pastores incrédulos. Eu estou afirmando isso aqui. Tem muitos pastores incrédulos em relação a este assunto. E se estes são seus guias, a tendência é você morrer assim na incredulidade e ficar julgando outros crentes e outras igrejas, dizendo que eles expulsam pelo poder do diabo. Olha com a sua boca, cuidado. Quando você falar que o pastor A, o pastor B de outra igreja expulsa pelo poder de Beelzebu, porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Porque você nem faz, a sua igreja nem faz, você fica criticando as outras igrejas que fazem. Então, em vez de ser um crítico para apontar um dedo lá, seja um crítico de si mesmo. E ore para que a sua incredulidade caia por terra, para que o seu medo saia e para que você seja cheio do Espírito Santo. E se, havendo a necessidade, naturalmente, de uma pessoa manifestada, Deus usar você, você está pronto para dizer assim, eis-me aqui, Senhor, estou pronto, envia-me. Para isso, eu peço a você também que viva uma vida genuína, cristocêntrica, de oração, de vigilância, de jejuns, de estudo da palavra, de estudo do Espírito de profecia, mas não seja apenas um intelectual grande nas palavras, mas pequeno na espiritualidade. Os espíritos maus, os demônios, assim como anjos, eles veem o quanto nós temos buscado a Deus em espírito de oração. Eles veem o quanto nós estamos buscando a Ele de madrugada, o quanto estamos buscando durante os dias, o quanto estamos levando a sério a fé na palavra dEle. Da mesma forma, Ele sabe o quanto nós não levamos a sério. Então, é certo, se você leva o cristianismo dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia como um hobby social, você tem que correr mesmo e se afastar dessas coisas. Sabe por quê? Porque se um dia se manifestar na sua frente, pode ser que ele lhe dê uma surra. Pode ser que ele faça você passar vergonha, mostrando os seus podres, mostrando a sua incredulidade, porque isso é papel dele. Este não é meu papel. O meu papel aqui é despertar em vocês uma convicção, porque nós estamos vivendo isso nos últimos dias e o Espírito Santo está sendo derramado. E eu tenho certeza que está sendo derramado sobre a vida de vocês. Muitos de vocês que estão orando, estão jejuando, só não sabem agir nessas horas. Não sabem o que falar nessas horas. Porque não tem nada na igreja Adventista Sétimo Dia que ensine como lidar com estes casos. O que fazer em relação a este assunto. Como orar? É orar um Pai Nosso? Orar 2 Pai Nossos? É conversar, dialogar com o espírito maligno? Só está você e a pessoa, o que fazer? Eu digo o que fazer. Diga assim, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia dele. Saia dela. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Eu dou ordem a você, saia. Você pode ter sido ensinado a não acreditar que você tem ordem, que você tem autoridade. Então, eu vou dar ordem para quê? Você tem autoridade, melhor, corrigindo. Você pode ter sido condicionado a que você não tem poder nenhum, que você não tem autoridade nenhuma. Então, isso é coisa humana, certo? À luz da palavra, você é uma pessoa, se você é discípulo e tem um Espírito Santo, você tem autoridade. Se você é discípulo de Cristo, você tem um Espírito Santo, você tem poder nas palavras, você pode dar ordem. Você tem ordem, você tem autoridade sobre os demônios. Você tem autoridade sobre os demônios, mas por quê, pastor? Você pode me perguntar. Porque Cristo tem autoridade sobre os demônios. E quem está em Cristo, quem está em você é Cristo Jesus. E quando você fala em nome de Jesus, eu dou ordem, saia. É a sua palavra, é como fosse uma palavra só em Cristo Jesus. Porque ele já venceu.
A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as forças espirituais deste mundo tenebroso, é para a salvação das almas. Um espírito maligno está aprisionando a alma, e agora você vai dar ordem para que ele saia e ela seja liberta em nome de Jesus. No momento que ela liberta, agora você chama ela com a sua consciência livre para confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. No momento que ela confessa, ela aceita, o espírito maligno não tem mais autoridade para entrar sobre ela. Embora alguns possam, na sua teimosia, buscar entrar e por conta de alguma brecha conseguir. Mas se conseguir, você for chamado, vai lá novamente, dá a ordem para sair e ele vai submeter a sua ordem. Vai submeter a autoridade. Ele submete a sua ordem porque ele vê que você tem autoridade para você ordená-lo a sair. E essa autoridade vem de Deus. Essa autoridade não vem da igreja. Essa autoridade vem do Senhor. O João Batista diz que é ele quem batiza com fogo e com espírito. E esta é a maior alegria. Foi Jesus que diz: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Estas palavras são válidas para hoje. Para hoje. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. A questão é agora você crer nisso. Exercitar sua fé nisso. Você ora, você é uma pessoa de consagração, você jejuma, vez ou outra você está jejuando, então você agora tem que trabalhar para que seja retirado o medo. Nestes momentos que você não foi orientado, agora você está sendo orientado pelo Espírito Santo através da minha fala, a colocar a mão e falar: sai em nome de Jesus. A direcionar com o espírito maligno no corpo da pessoa como alguém que tem autoridade. E por que como alguém que tem autoridade? Porque acredita na palavra do Mestre Jesus. Você tem autoridade. Ponto final. Mas eu não fui ordenado a nada. Ei, eu estou dizendo que se Jesus derramou sobre você o Espírito Santo, basta. Você tem autoridade, apenas exerça. Enquanto você não exercer a sua autoridade, então nem você mesmo verá o resultado da autoridade que você tem, a autoridade espiritual que você tem. Certo? Jamais você vai olhar para uma pessoa manifestada e vai dizer: em nome de Jesus, saia dela. Se você assim não acreditar. Porque a primeira coisa que você deve fazer antes de dar ordem para que um espírito manifestado em alguém sair do corpo da pessoa é primeiro acreditar no verso bíblico. Se você fala porque você acredita. Entende? Aí vem um exemplo hipotético. Se, na minha experiência, eu falar uma vez, 2 vezes e não sair, continue a falar. Mas se eu não tiver em consagração, em jejum, em oração, fale a si mesmo. Porque se você não está com a vida assim, mas se você já teve momentos de jejum e consagração, a unção pode estar sobre você de tal maneira que o Espírito pode submeter. A questão é que se você falar várias vezes e não sair, então o que é que você deve fazer? Você deve orientar as pessoas a continuar em espírito e a entrar agora em jejum. Você primeiro, você não acovardou. Você vai para casa, você vai orar. Isso eu estou falando, certo? Se você orou e nada. Então, você vai ter que buscar no Senhor, entender o que aconteceu, Senhor. Porque eu não consegui. Os demais irmãos de oração você vai reunir, vai chamá-los para orar: Senhor, derrama. Tira de nós o pecado que está oculto. Perdoa os pecados que estão ocultos. Joga na profundeza do abismo. Você deve rasgar sua alma com o Senhor. Você deve estar com o coração limpo diante de Deus. O problema de estar com o pé na igreja e outro fora é isso. Que nessas vezes pode ter problema. Se você está com a vida regular diante de Deus, não tem como ele permanecer, não. Não tem como ele ficar. Pode ser o anjo maligno que for, ele sai. Pode ser o anjo que for, ele sai. Se você tiver uma vida regular, exemplar, diante do reino de Deus, a unção que estará sobre você será tão tamanha que não existe demônio que vai permanecer no corpo da pessoa. Entende? Ele pode voltar depois que você sair. Porque ele vai guerrear para não sair daquele corpo definitivamente.
E aí no momento que existe o chamado o processo de libertação. Cada caso é um caso. Tem pessoas que se jogaram a feitiçaria a um nível tão profundo que é necessário passar por momentos de libertação, uma corrente de libertação, onde você vai acompanhar a pessoa durante uma semana, durante um mês, porque você vai orientar espiritualmente sobre o que ela deve fazer, à luz da palavra, o que ela não pode fazer e o que ela tem que fazer, ou seja, alinhar sua vida à luz da palavra, certo? Ver o que é que ela tem dentro de casa, ver o que é que ela tem num quarto, para abandonar tudo que está ligado a Satanás. Mas isto vai depender de cada caso é um caso. Eu estou falando de um caso mais profundo. Então, no momento que você não tem esse conhecimento profundo também para acompanhar uma pessoa, você, daqui por diante, você pode começar a buscar, a conhecer mais assuntos. Se tem na Igreja Adventista assuntos, literaturas que falem, que eu desconheço, certo? Pretendo escrever mas até agora no nosso meio não tem. E se eu escrever, eu não sei se na Igreja Adventista vai aceitar que seja publicado pela Casa Publicadora Brasileira, porque não vejo o interesse da Igreja Adventista no momento presente ainda em relação a isso, vejo ainda muito fechado, mas tem literatura de outras denominações. E aí você pode pegar literatura de outras denominações, certo? E estudá-las, partindo daquele princípio que diz assim, ó, examinai tudo e retende o que é bom. Se na literatura que você está lendo está mostrando os fundamentos das Sagradas Escrituras, é bíblico. O que é bíblico na Igreja Adventista ou em qualquer outra igreja. O que não for bíblico não será bíblico nem na Igreja Adventista nem em qualquer outra igreja também. Então, se você quer se aprofundar sobre o assunto, você deve buscar conhecer mais sobre o assunto. Aí você pode entrar em contato comigo para pedir mais algumas orientações, ou você buscar estudar, ler literaturas de pastores evangelistas que já escreveram sobre o assunto. Tem um livro que eu aprecio muito bom, é um livro muito bom, e recomendo, que é um livro que diz assim, o título dele é Curar Enfermos e Expulsar Demônios. É um livro publicado pela editora Graça, da Igreja Internacional da Graça, de R.R. Soares. É um livro muito bom, certo? Tem muita coisa boa, tem muito cunho bíblico, e este é um livro que eu particularmente aconselharia a você a ler, a você acompanhar com seus próprios olhos. E uma pessoa de uma vasta experiência sobre o assunto. Tem outro livro também, O Poderoso Nome de Jesus, ou O Nome de Jesus, que é da editora Graça também, é um livro muito bom também. Nele mostra a autoridade que Cristo tem e o dever de nós acreditarmos na autoridade que Cristo tem. Pois ser discípulo de Cristo é ser um poderoso aqui na terra, um instrumento poderoso na mão de Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus deu a Cristo Jesus todo o poder. Se você representa Cristo, então você também é um representante do seu poder. E isso é forte. Satanás sabe disso e não quer que você saiba. Porque ele sabe que se você souber que você tem autoridade pela fé em Jesus, pelo Espírito Santo que ele derramou sobre você, ele sabe que no momento que você abrir a boca e falar, saia em nome de Jesus, ele é obrigado a sair. Querido, peço a você que você, como adventista do sétimo dia, ou como amigo ou irmão de uma outra denominação, saiba que expulsar demônios não se trata de um dom especial. É simplesmente um ato de crer nas Escrituras. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. É verdade que nós não conseguimos de uma hora para outra fazer a limpeza, a desintoxicação do que foi colocado na nossa cabeça. Não consigo, você não consegue, ninguém consegue. Isso tem até gente que chega a interpretar que os milagres, que o poder que Jesus falou aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, cessou com a morte dos apóstolos. Veja que loucura. Se o indivíduo acredita nisso, então ele não vai exercitar a fé nisso. Se ele não exercita a fé nisso, ele não vê os milagres acontecer nos dias de hoje. E aí, quem perde? Quem perde é a igreja, quem perde é o discípulo
de usar a sua fé e ver a manifestação do poder de Deus baseada na fé em Cristo Jesus. Por isso, peço a você, deixa o meu apelo aqui, se liberte. Se liberte de doutrinas humanas e creia literalmente na divina, que está escrita. Não é que está escrita. Você consegue ver com seus olhos? Então é verdade. Não consegue ver a interpretação com seus olhos? É uma interpretação que foge o que está escrito? Então prefira acreditar no assim diz o Senhor do que acreditar no que os homens falem, mesmo que seja o pastor da sua igreja. Afinal, você irá prestar contas a Deus, não é a pastor nenhum, pela sua fé e pela sua incredulidade. Querido, peço a você que você busque crescer na graça e no conhecimento, porque Deus não pode buscar por você e Ele não pode obrigar você. Essa busca incessante deve partir de uma escolha sua. Esse assunto é um assunto um pouco extenso, por isso que eu me estendi bastante. Vai dar 46 minutos já. E quero finalizar com a oração, já que passei tanto tempo, né? Então vamos finalizar com a oração. E espero que este vídeo tenha sido bastante esclarecedor para você que pretende ser usado por Deus para expulsar demônios. Finalizando aqui, a conclusão é: se você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que jejuma, você é uma pessoa que está alinhada com a sua vida, sua consciência, seu coração ao altar de Deus, à palavra do Senhor, havendo um caso de pessoas manifestadas, você pode chegar lá e colocar a mão e dizer: em nome de Jesus, eu dou ordem a você, saia daqui. E se for mais de um, pode falar no plural: todos os demônios que estão aqui nesse corpo, em nome de Jesus, eu ordeno que saia, porque você tem autoridade. A autoridade está sobre você, certo? Uma outra coisa, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a questão de orar pelos enfermos, que tem a ver muito com as passagens que foram mencionadas aqui. Mas que Deus te abençoe. Oremos. Pai Santo, muito obrigado por o momento que o Senhor proporcionou para nós, de esclarecer a teus filhos, aos teus servos, que o Senhor nos concede autoridade. A autoridade que vem dos céus, a autoridade que é dada por Cristo Jesus através do Espírito Santo. E por meio dessa autoridade é dado poder para que a gente honre a Cristo Jesus, libertando as pessoas oprimidas das mãos de Satanás, libertando-nos do medo, da incredulidade acima de qualquer coisa e da crença nas doutrinas humanas, em vez de acreditar em Tua palavra. Pai Santo, que todos que estão assistindo este vídeo e que assistiram até aqui, que eles sejam libertos em nome de Jesus das concepções e conceitos que são ensinados nas igrejas tradicionais, que ele não é nada, que ele não pode nada. Que eles sejam libertos pela Tua palavra e que eles sejam ousados pelo Teu Espírito Santo, sejam cheios do Teu Espírito Santo e que em nome de Jesus, a tempo e fora de tempo, pregue o Evangelho com poder, no nome de Jesus. E segundo a necessidade, havendo a necessidade de dar ordem para que espíritos maus saiam do corpo de alguém que esteja manifestado, em nome de Jesus, honre cada um deles, ó Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus, fazendo-os a viver uma vida de santidade, uma vida de temor do Senhor e fazer com que eles vivam a palavra de Deus, o Novo Testamento, o Evangelho de Cristo, nos dias de hoje, vendo com seus olhos as maravilhas que podem ser feitas e que hoje ainda está disponível para nós, como os discípulos de Cristo, no poderoso nome de Jesus. Abençoa a todos, ó Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e permanecer firme e forte, hoje e sempre. Um forte abraço.